Olá, estamos iniciando o programa ASEAG em Foco. A ASEAG é a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Guarulhos. Esse programa tem o apoio institucional da Mútua, Caixa de Assistência aos Profissionais do CREA, cujo objetivo é oferecer aos seus associados planos de benefícios sociais, previdenciários e assistenciais. Tem também o apoio do CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo, que é responsável pela fiscalização nas áreas de engenharia e agronomia. Para desenvolver suas qualificações profissionais junto à sociedade, é preciso estar filiado ao CREA. Hoje temos um assunto muito importante que está aqui conosco, o engenheiro Gilmar Vigiode Godoy. Ele é engenheiro mecânico de operação, fabricação mecânica e pós-graduação da FAAP. Também tem especialização na França em máquina de base e indústria automotiva. Gilmar executa cálculos e projetos de estrutural metálico e ele é também presidente da ASEAG. Gilmar, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Que bom estar com você de novo, que bom. Eu quero agradecer a oportunidade para poder levar aos nossos telespectadores mais informações importantes sobre responsabilidade técnica dos profissionais da engenharia e da agronomia. E aí você trouxe o Arthur Ferreira. O Arthur, que é o gerente do CREA, da GR7. Tudo bem? Então, tudo bem, Arthur? Prazer em participar. Então, deixa eu explicar um pouquinho com quem que nós vamos conversar hoje com o Arthur, né? O Arthur Ferreira, ele é engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, gerente regional do CREA São Paulo, da GR7. Ele atende 19 cidades entre o ABC, Zona Leste de São Paulo e Alto Tietê. Também 4 unidades operacionais, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Santo André e Zona Leste. Natural do Guarujá, assumiu a GR7 em agosto de 2019. Anteriormente, era responsável pela GR4, Litoral mais Vale do Ribeira. Arthur Ferreira, como vai? Tudo bem? Tudo bem, um abraço, prazer em conhecê-lo. Muito obrigado. É a oportunidade de estar podendo transmitir alguma mensagem aos nossos profissionais. Aos nossos profissionais. Então, vamos começando por aqui. Vamos entender aqui o que é o GR7, o GRE7, essas siglas aqui para a gente entender melhor. A GR7 é uma unidade gerencial do CREA São Paulo, no estado de São Paulo. Okay. Ela se assemelha um pouquinho com o gerenciamento administrativo do DR, né? O estado de São Paulo é dividido em diversas regiões, são 12, e a GR7, ela pega todo o ABC, a região leste da cidade de São Paulo e todas as cidades do Alto Tietê, mais ou menos 19 cidades que nós atendemos, né? Anteriormente eu respondia pelo litoral, né, que pegava de Bertioga até a divisa com o Paraná. Então é uma situação nova para mim, estou aqui na região há 2 meses, né, atuando, mas com grande conhecimento nas entidades de classe. O nosso contato é muito direto com as entidades de classe, onde nós temos as CAFs, que são as Comissões Auxiliares de Fiscalização, e são pessoas que nós mantemos contato durante o ano todo, né? Então, cheguei aqui nessa região, já conheci o Gilmar, um grande amigo, e com isso fomos estendendo esse contato com as demais associações, e hoje eu posso dizer que me sinto em casa. Ok, mas assim, você é gerente regional do CREA São Paulo, é isso? Sim, a GR7 é uma gerência regional, cabe a mim administrar 4 unidades gerenciais, né, que chamamos de UGIs. Nós temos a UGI de Guarulhos, a UGI de Mogi das Cruzes, a UGI do ABC, que fica em Santo André, e a UGI da Zona Leste. Essas unidades, elas têm as unidades operacionais, que aí dividem nas cidades de Mariporã, Santa Isabel, Arujá, Itaquá, né, em todas as cidades onde o CREA tem um posto de atendimento, né? E são subordinadas à minha gerência, onde nós somos responsáveis não só pela fiscalização, né, do exercício da profissão, mas também todo o trabalho administrativo, como registro de diplomas, registro de empresa, registro de profissionais, emissão de acervos. Quer dizer, todo o trabalho administrativo nessa região é subordinado à GR7. Isso quer dizer que você tem uma equipe de trabalho, é isso? Sim, nós temos uma equipe nessa região, nós temos 12 agentes fiscais, né, que são responsáveis por todas as demandas de fiscalização em toda essa área. Temos o setor administrativo, né, que é aquele primeiro contato com o profissional, em que pese hoje muita atividade é feita diretamente pelo site do CREA, né, através de uploads de documentos. Muitas atividades hoje você não necessita mais ir na unidade, mas em cada unidade nós temos um representante do CREA, um agente administrativo, que são aqueles serviços
habituais, né? Atender o profissional, anexar um documento, fazer uma baixa de registro, um registro novo de uma empresa, de uma entidade de classe e uma entidade de ensino também, né? O Gilmar tem comentado muito a respeito da atuação do CREA, que ele não é punitivo, né, Gilmar? O CREA ele é para auxiliar, né? Ele é orientativo. Orientativo, né? A intenção é orientar do que punir. Eu lembrei disso, você comentou da fiscalização. O Gilmar tem comentado muito a respeito dessa fiscalização, né? Não vamos colocar assim, não é uma fiscalização, é um trabalho que faz para que o profissional seja cada vez mais profissional, é isso? Exatamente. A demanda de fiscalização, ela a princípio é orientativa. São dados prazos, né? Em função das atividades que estão ocorrendo naquele local, e não cumprimento dos prazos, né? Aí você é obrigado a tomar algumas atitudes. A fiscalização, a atribuição principal do CREA é defender a sociedade, coibindo o exercício ilegal da profissão, de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Então, nessas demandas de fiscalização, você vai observar naquela obra se tem um profissional com as atribuições para aquilo que está acontecendo, exigir a documentação legal, se foram recolhidas ARTs pelaquela atividade técnica que ele está desenvolvendo, verificando se aquele profissional ele tem as atribuições para aquilo que ele está fazendo. Então, tudo isso compõe a demanda de fiscalização. E no final, se tiver tudo de acordo, parabéns ao profissional, né? E que torcemos para que dê tudo certo e tal. Não acontecendo, a empresa que está executando o serviço, ela não tem atribuições para aquilo, ou se aquela empresa que exerce uma atividade da engenharia, ela não tem registro, ela vai ser notificada a se regularizar. Apesar da atribuição principal do CREA defender a sociedade coibindo o exercício legal da profissão, todo ato de fiscalização onde houver a necessidade de uma regularização de uma empresa, você está valorizando o profissional, porque certamente esse profissional vai ser pensado no município para ser responsável técnico por essa empresa, né? Você comentou um assunto, você falou 3 letrinhas mágicas aí que o Gilmar tem trabalhado muito sobre a ART. O que é, Gilmar? Fala com ele sobre a ART, vamos resolver esse assunto. A ART, na realidade, é um documento onde o profissional assume a responsabilidade técnica pelo serviço que está executando, né? Então, tem várias tipos de ART, por exemplo, tipos, modo de dizer, várias classes de ART. Depende do valor de cada trabalho, você tem um valor de ART que vai ser recolhido. Mas no que diz respeito ao ART, o Arthur ele tem mais condições, mais informações a respeito desse documento. A ART ela é um documento, ela foi constituída por uma lei federal 6.496 de 1977. A ART ela caracteriza as obrigações e os deveres do profissional registrado no sistema Confer-CREA junto ao contratante pelos seus serviços técnicos contratados. E ela caracteriza, inclusive, a responsabilidade pelaquele serviço de que o profissional está exercendo em função das suas atribuições, né? Okay. Então, todo serviço, toda obra, ela deve ser registrada. Pela ART, você tem o valor de contrato, você assume suas responsabilidades civil, criminal, trabalhista, e é um documento onde você registra a atividade que você está desenvolvendo naquele momento, naquela edificação. Você pode ter uma edificação onde eu fui contratado, um exemplo, para fazer o projeto de segurança contra incêndio. Então, eu vou emitir uma RT, que é uma anotação de responsabilidade, com todos os dados referentes ao projeto de segurança contra incêndio. Você pode ter uma RT de quem fez o cálculo estrutural, quem foi o responsável pela aprovação na prefeitura. Então, a RT é um documento onde você registra a sua real participação naquele empreendimento. Então, quer dizer, ela passa por várias etapas, é isso? Ela teria algumas etapas, a RT, cada uma com o seu profissional, é isso? Sim, inicialmente, quando você vai aprovar, por exemplo, um projeto na prefeitura, você tem as ARTs ou a ART de projeto e de execução. Tá. Durante o empreendimento, você tem os projetos complementares. Então, eu posso contratar um profissional, uma empresa, para desenvolver
todos os projetos elétricos, todos os projetos de segurança contra incêndio, todos os projetos de topografia e agrimensura, em função daquilo que está sendo implantado no empreendimento. Então, cada profissional envolvido numa etapa da obra, ou mesmo profissional envolvido em todas da sua modalidade, ele pode anotar numa RT só. Mas se você tiver o envolvimento de vários profissionais na área de ar-condicionado, engenheiro mecânico, por exemplo, você vai ter uma série de RTs. Cada atividade desenvolvida, ela tem uma anotação de responsabilidade, onde você fotografa o momento da obra e a sua responsabilidade até o término da sua responsabilidade dentro da etapa da obra, né? Importante verificar também, informar que a RT ela protege o profissional e o contratante. É isso que eu ia perguntar agora. E o contratante, como é que fica nessa história? Como é que fica isso? Então, a RT, quando ele contrata um profissional, ele está contratando um profissional por uma atividade, por um valor e por um prazo, né? Então, tudo isso é inserido na RT. Ela tem valor de contrato. Se aquele profissional, aquele mau profissional, não executou aquilo que ele havia em contrato, o proprietário tem sim, realmente, essa RT para buscar os seus direitos, né? E ao mesmo tempo, o profissional, onde ele registra a sua atribuição, a sua atividade. Caso venha ocorrer um sinistro, por exemplo, numa edificação, ele tem condições de provar que ele, por exemplo, não foi o responsável pelaquela atividade onde houve o sinistro. Ele registrou na sua RT. Por isso que a gente pede sempre para os profissionais, principalmente os novos colegas que estão chegando no mercado, para que tomem muito cuidado na emissão da RT. Não se atentem, né? Porque é muito comum algumas empreiteiras buscando profissionais para que se responsabilize por uma etapa, por exemplo, uma recuperação de uma fachada de um condomínio. Então, que tomem cuidado naquilo que ele está registrando, né? Para que se amanhã vier ter um sinistro nessa edificação, ele possa comprovar a sua real responsabilidade, né? Transformando isso em Guarulhos, é o seu papel da SEAG também, Gilmar, de fazer esse trabalho junto com o CREA? Na realidade, o profissional ele tem essa responsabilidade. Todo profissional que assume uma responsabilidade, ele tem que saber as consequências, os ônus e os bônus. Não é isso? Então, ele tem que conhecer a legislação, principalmente seu código de ética. Isso é imprescindível. Então, nós entendemos que o profissional, ele entenda a sua responsabilidade. Em contrapartida, o que a associação faz? A associação passa a capacitá-los a fazer com que eles tenham uma melhoria profissional, dando cursos e palestras, para que ele possa atender melhor a sociedade com segurança e qualidade. Ok. Isso é o papel da SEAG. Foi mais ou menos isso que vocês fizeram agora em Suzano, numa força-tarefa lá, que aconteceu? Sim. No período de 18 a 22, o CREA fez uma força-tarefa de fiscalização na cidade de Suzano, até com uma característica interessante. Essa força-tarefa é fruto de uma parceria firmada entre a Prefeitura Municipal de Suzano com o CREA. É um trabalho que já vinha sendo desenvolvido, foi regulamentada essa lei, porque é uma lei aprovada pela Câmara Municipal, que autoriza a Prefeitura a fazer essa parceria com o CREA, e nos últimos meses ela foi regulamentada e foi assinada agora no final de outubro. E de 18 a 22 nós fizemos essa demanda, estivemos lá com 16 fiscais, e dividimos em duas etapas. Primeiro, cabe a nós a fiscalização de todas as câmaras, né? Você não tem só engenharia civil, você tem empreendimentos onde você está aplicando a engenharia mecânica, segurança do trabalho, a topografia, a agrimensura, a geologia e tal. Então, nós levantamos uma série de empreendimentos em Suzano, onde houve a demanda. Nós também temos a CAF, que é a Comissão Auxiliar de Fiscalização, que se reúne mensalmente para auxiliar o CREA, porque como eles são profissionais da cidade, é mais fácil, às vezes, eles indicarem
uma obra com indícios, por exemplo, de sendo construída por um leigo. Então, tivemos também essa demanda, e uma demanda que veio da prefeitura, que é fruto dessa parceria, que é um intercâmbio de informações, onde a prefeitura também nos passou uma relação de obras aprovadas, onde nós fomos verificar se aquela obra que foi aprovada, recebeu um alvará de construção, estava sendo realmente conduzida por um profissional, se o profissional se faz presente nas etapas de construção. Então, o resultado foi muito bom, né? E, inclusive, a gente até espera que essa parceria, essa aproximação entre o departamento técnico, o departamento de obras, de planejamento da prefeitura, junto com a área da fiscalização do CREA. E a gente entende que essa aproximação, os prazos são mais curtos e aquelas demandas de denúncias, de dúvidas da sociedade, às vezes você está na sua casa, você vê uma edificação, uma reforma, não vê uma placa, você fica em dúvida, puxa, será que tem um profissional atrás dessa edificação? Porque não tem uma identificação, e o CREA está intensificando também a colocação das placas para dar aquela tranquilidade para a sociedade de que, poxa, tem uma obra ali, mas tem uma placa, tem um engenheiro. E os resultados a gente espera no final atender essas demandas do município de Suzano, né? Ok. Gilmar, aqui em Guarulhos vocês já chegaram a fazer alguma coisa nesse sentido? Já fizemos também, nós fizemos no aeroporto, não foi? Fizemos foi. Uma força-tarefa no aeroporto. Isso foi quando houve aquela demanda de fiscalização regional, né? No ano de 2019 nós tivemos, foram 7, com mais a do Porto, mais a da Padroeira, foram quase 10 demandas de fiscalização. Há um deslocamento de todo o corpo de fiscais para uma região, e você atende toda aquela região. Foi quando aconteceu aqui em Guarulhos. E foi bem? Deu certo? O resultado é muito interessante, né? Porque a gente tem verificado, né, que infelizmente você às vezes tem uma obra onde existe um responsável técnico, né, até pelo projeto, pela execução, mas às vezes você tem vários projetos complementares em que às vezes você observa que estava sendo feito por pessoas não habilitadas, né? E aí você consegue não só verificar o quadro técnico de uma empresa, mas também os contratos de prestação que essa empresa tem com terceiros. E é muito comum você encontrar empresas contratadas de terceiros que não tem um registro, não tem um engenheiro responsável, ou às vezes até tem um engenheiro responsável, mas aquela atividade que ele está executando, ele não teria atribuições. Então a gente procura orientar para que ela possa continuar trabalhando, atender as demandas, né, mas ter um responsável técnico pelaquela atividade que ela está executando. Aí, se alguém estivesse, uma pessoa que contratou para fazer uma obra, e aí o CREA chega lá junto com a SEAG e detecta esse tipo de problema, imediatamente o dono da propriedade ele é avisado de que está acontecendo essa situação, e ele tem que tomar uma providência, porque a função é orientar, né? Fazer com que depois não caia nada, não tenha problema nenhum na frente, é isso? Essa é a função. O CREA, ele não tem atribuições de intervir, vamos dizer, na demanda do serviço. Tá. Então, vou dar um exemplo. O CREA não vai chegar e chamar um engenheiro e falar, olha, o cálculo desse pilar está errado, tal. Ele não tem essa atribuição. Caso haja, visível um risco, aí o CREA notifica, inclusive Prefeitura, Defesa Civil, para que se tome uma providência para que não aconteça aquele sinistro. Mas quando o CREA chega numa obra, a primeira coisa que ele faz é notificar através ao proprietário ou interessado para que apresente os documentos referentes àquela obra. Tá. Então vai deixar uma notificação no endereço pedindo que se apresente o projeto aprovado, para verificar se é um projeto aprovado no município ou uma obra irregular. Até aqui em Guarulhos tem uma situação que já vem acontecendo há tempo, muito interessante. Às vezes você recebe muitas denúncias, não só pelo site do CREA, mas denúncias que chegam na unidade. E quando você vai fazer uma demanda de fiscalização, você constata que é uma obra totalmente clandestina, irregular, você não tem nem como meios administrativos de executar. O que o CREA faz? Ele está notificando a prefeitura,
encaminhando toda a documentação, relatórios fotográficos. A prefeitura tem ido nessa obra e constatada a irregularidade de uma obra clandestina, aí sim, porque a prefeitura ela tem poderes de legislar sobre uso e ocupação do solo, ela vai notificar, vai embargar, vai solicitar a sua demolição e depois ela informa ao CREA, para que o CREA possa até dar o retorno a quem fez a denúncia, que apesar de não ter atribuições, aquilo que foi denunciado está sendo tomada a providência. Né? Na verdade, então, podemos dizer que é algo preventivo, como a gente comentou aí, é preventivo mesmo, é isso? Sim, é preventivo, e quando você tem demandas, por exemplo, que você observa que está acontecendo algum risco, né? Vou até dar como exemplo as pontes e passarelas, principalmente em Ferraz de Vasconcelos, em Poá, sobre as linhas da CPTM. Né? Foi até muito divulgado pela mídia uma reclamação da população de uma situação de uma das suas passarelas. O CREA fez todo o levantamento e notificou tanto a prefeitura quanto a própria CPTM para se tomar providências. Providências, inclusive, já iniciaram, já tivemos retorno da prefeitura, que já está em processo de licitação e tal. Caso se observe uma situação de risco, né, aí nós vamos fazer a notificação, a Defesa Civil e até chegando ao Ministério Público para que tome uma posição sobre aquela obra que está com uma característica de risco, no caso de um desabamento, alguma coisa parecida. Né? Ok. Algum comentário, Gilmar, por favor? Não, o importante é que a RT, ela não quer dizer que o profissional ele tem aquela habilitação para fazer aquele trabalho. Ou melhor dizendo, eu fiz uma RT, mas não quer dizer que aquele trabalho que eu fiz, ele foi um bom trabalho executado. Veja, sim, hoje as licitações, elas solicitam o acervo técnico. O acervo técnico é uma confirmação que o profissional executou aquele trabalho e de uma maneira perfeita. Eu gostaria até que o Arthur explicasse um pouco melhor sobre esse acervo técnico. Isso é muito importante. Até vou falar da parte administrativa, né? Muitos profissionais, eles só buscam o seu acervo técnico quando eles participam ou estão participando de uma licitação pública, né? Eu até brinco com alguns, né? Eu digo que hoje você precisaria ter um acervo técnico para participar de licitações do município, do estado ou mesmo da União. Mas, por exemplo, futuramente você pode até, por uma regulamentação de um condomínio, dependendo da atividade que vai ser desenvolvida, poder ser decidido, desde que tenha sido aprovado numa assembleia, que os profissionais, para prestarem serviço para aquele condomínio, deverão ter um acervo que ateste sua capacidade para aquele serviço que ele está sendo contratado. Então, primeiro, não deixar para a última hora. Okay. Mesmo que o CREA, tendo cópia do edital, prazos, e ele tem um tempo muito mais curto, é sempre complicado. Por quê? O acervo técnico, ele só é emitido por profissional quando você tiver o objeto do contrato, a sua caracterização na ART, as suas atividades exatamente como diz o objeto do contrato e o seu atestado técnico que foi emitido pelo contratante com o mesmo objeto. Então, você foi contratado para executar A, você registrou A e você foi atestado A, coisa que muitas vezes não acontece. Então, quando o pessoal recorre ao atestado, tem que fazer regularizações, emitir uma RT retificadora, tal. Então, um conselho, o acervo, ele é um documento que atesta que aquele profissional executou um serviço a contento, atestado pelo contratante. Então, isso vai dar condições dele participar dessa licitação. Perfeito. Olha, eu acho que ele explicou bastante, né, Gilmar? Falando muito sobre a RT, ficou bem explicativo, né? Bem explicado mesmo. Não temos mais tempo, Arthur. Opa. Muito obrigado mesmo, tá vendo? Você vê como passa o tempo. Se nós estivéssemos conversando fora daqui, não passava o tempo, né? Agora estamos aqui gravando, estamos fazendo o programa. Mas, Gilmar, a SEAG fez agora, dia 23, um evento chamado Simpósio da Área Tecnológica. Como é que foi esse evento, Gilmar? Você que esteve por lá, como é que foi? Foi o primeiro evento que nós realizamos aqui pela associação, juntamente com o CREA, o Simpósio da Área Tecnológica. Tivemos uma receptividade muito grande de profissionais, estudantes e a própria sociedade. Então, qual é a finalidade deste programa?
levar à sociedade as informações técnicas e, dessa forma, participar, principalmente aos jovens, aos estudantes, todas as informações técnicas para que eles se atualizem e se aprimorem profissionalmente. Então, o CREA, ele nos propiciou, através de um termo de fomento, ele patrocinou esse simpósio e tivemos uma repercussão muito boa. As palestras foram fantásticas, bem elucidativas na área técnica e, graças a esse termo de fomento, o CREA vai nos propiciar o ano que vem que nós possamos fazer mais 6 projetos com essa envergadura. Que bom, que ótimo. Então, é muito gratificante para a associação, é gratificante para a sociedade e para os profissionais. Por isso que eu digo, profissionais, conheçam mais o seu conselho, vejam o que o seu conselho está fazendo por você e participe mais das associações, com o intuito de valorizar você como profissional e protegermos a sociedade. Arthur, você não pôde vir nesse evento aí, né? Mas acho que nos próximos você virá, não? Como o Gilmar falou, o CREA, nesse ano, ele incentivou bastante as entidades de classe participarem, né, do edital desses termos de fomento. É um chamamento público e até superou as nossas expectativas, né? Foram muitos eventos, e quase todos eles você tem uma parte institucional. Então, o que eu estou procurando é tentar dividir entre as entidades essa participação. Mas eu sei, foi o sucesso, isso é muito legal, é gratificante. E como o Gilmar falou, eu também nasci numa entidade de classe, sou fundador da entidade de classe do Guarujá. O profissional tem que procurar a entidade de classe, tem que participar das atividades, porque através de termos de fomento patrocinado pelo CREA, o profissional vai ter acesso a inúmeros seminários, workshops, palestras, e com isso vai agregar mais conhecimento e vai estar um profissional bem mais preparado, né? Ok. Muito obrigado, Gilmar. Até a próxima. Agradeço. Obrigado, Arthur. Obrigado. Coloco à minha disposição. Qualquer dúvida, estamos aqui com o nosso posto dentro da Associação de Guarulhos, né? O posto operacional do CREA, e estamos à disposição. E até o próximo programa. Até o próximo Não programa. A SEAG em Foco é um programa da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Guarulhos e tem o apoio institucional da Mútua, que é a Caixa de Assistência aos Profissionais do CREA, e também do CREA São Paulo, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.